Nos próximos capítulos de Minha Fortuna é Te Amar, o Mário se torna sócio do Adriano e do Elias em negócios ilícitos. Tudo acontece depois que o Mário aceita o convite do Adriano e do Elias de se tornar sócio de suas concessionárias, onde ele possa comprar produtos bem baratinho e assim poder vender com um preço mais em conta do que a concorrência. Mas isso vai mais fundo e o Mário acaba se envolvendo também em seus negócios ilícitos. O Elias fala para o Adriano que o Mário vai se envolver também em seus negócios ilícitos. O Adriano fica irritado e diz que ele está louco, não podem confiar no Mário, afinal, ele é muito sentimental. E que também ele é a única pessoa que eles possam usar para culpar se algo der errado. O Elias friamente lhe diz que quanto a isso ele não precisa se preocupar, porque a primeira função do Mário é checar se ele está roubando. Então é para ele tratar de passar todos os dados direitinho de tudo o que acontece para o Mário. Logo depois, o Adriano encontra com o Mário e pergunta para ele o que ele está tramando. Afinal, ele sempre pensou que ele era um homem honesto e que ele não está preparado para se envolver com essas coisas. E o Mário lhe diz que quando o tiro é certeiro, um peão pode começar como rei. E confessa que em toda a sua vida ele foi um homem honesto, portanto, não tem a metade do que ele e o Elias têm. Ele pergunta se ele tem medo dele descobrir as suas tramóias, pois o Elias desconfia que ele tem mais dinheiro da Natália. Porque ele não mudou nada, continua o mesmo ladrão e traiçoeiro. O Adriano se enfurece e ameaça ele. E o Mário lhe pergunta o que ele vai fazer. Vai lhe matar como fez com sua irmã? Porque acha que foi ele que matou ela, porque ela deve que descobriu onde estava o dinheiro que ele havia roubado. O Adriano lhe diz que ele está enganado, não foi ele que matou, e o dia que a Tânia morreu, ele estava no México. Ele apenas foi lá depois a negócios e trouxe as cinzas dela. Porque sabe que é a Verônica que está inventando isso só para poder incriminar ele, porque ela que deve ter matado. Mas o que o Mário não sabe é que eles estão sendo vigiados pela polícia e que o Elias e o Adriano estão envolvidos em coisas muito pesadas que ele não sabe. A polícia chama a Natália e lhe pergunta se ela conhece os três, o Adriano, o Elias e o Mário, e diz que eles são traficantes de armas e estão envolvidos em crimes muito pesados. A Natália fica horrorizada e ela diz que do Elias e do Adriano ela não duvida, mas agora o Mário não, ele é um homem honesto. A polícia diz que enquanto ele não provar o contrário, será procurado como um criminoso. A Natália avisa o Mário e diz que ele está sendo procurado junto com Elias e o Adriano como traficante de arma e criminoso. O Mário fica assustado e diz que não sabia que eles estavam envolvidos em coisas tão pesadas. A Natália diz que, sendo assim, é melhor ele ir na delegacia e explicar para a polícia. Chegando lá, a polícia investiga e pressiona ele e diz que está procurando apenas provas para colocar eles na prisão. E o Mário conta a história que ele só se envolveu com eles para tentar descobrir quem matou a sua irmã. Mas não sabia que ele estava envolvido com coisas tão pesadas. A polícia diz que se ele é inocente como está dizendo, então é para ele provar. É aí que o Mário se dispõe a ajudar a polícia a encontrar provas para colocar eles na prisão, aproveitando a sua sociedade com eles. E assim, o Mário faz um acordo com a polícia, assim como a Natália, mas para fazer justiça e salvar sua pele. Agora me diz o que você achou disso tudo. Escreva nos comentários.